Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like e de comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver. Se você já é inscrito, continua vendo esse vídeo até o final, porque hoje eu tenho novidade e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, quem está me acompanhando desde o início já pode notar que eu tô fazendo diversos vídeos com diversas temáticas e agora eu resolvi unir duas coisas que eu gosto muito mesmo e vou trazer um conteúdo bem bacana aqui pra vocês que eu tenho certeza que vai dar super certo e que vocês vão gostar bastante. Como vocês podem ver aqui atrás, tem o livro do Pearl Jam, tem alguns DVDs, tem CD. Eu sou apaixonada por música desde super novinha, assim, tenho uma paixão imensa por música. E eu sou apaixonada por Bon Jovi, já fui em diversos shows, já fui ao Rock in Rio, então é uma coisa que eu gosto bastante, assim, e eu tô sempre acompanhando. Outra coisa que eu gosto muito é sobre casos, mistérios e coisas assim. Eu adoro o canal da Jaqueline Guerreiro, eu sei que tem algumas pessoas que me acompanham aqui que também gostam dela. E aí eu decidi unir essas duas coisas e começar um novo quadro aqui. Ele ainda não tem nome, mas eu vou deixar uma playlist, eu vou criar uma playlist pra eles, vocês vão ver, eu vou deixar aqui na descrição. Para iniciar esse novo quadro, eu resolvi falar de uma banda que chama muito minha atenção, porque eles já viveram diversas tragédias, digamos assim, e muitos dos membros acabaram morrendo, alguns de maneira bem trágica, outros, enfim, de causas naturais. Mas, assim, é uma coisa que eu acho muito bizarro, porque existem grupos, existem bandas que estão unidos há, sei lá, 30 anos e nunca nenhum tipo de coisa aconteceu com eles. E essa banda em questão, assim, tem muita coisa, é bem pesada, uma história bem pesada, bem triste. Então, por isso, eu resolvi trazer eles pra vocês. E a banda em questão é o Lynyrd Skynyrd. Se vocês estão achando esse nome muito confuso, muito complicado, e já assistiram Forrest Gump, tem duas músicas dessa banda que são o soundtrack do Forrest Gump, e uma que é assim a que mais me marcou é a Free Bird, que é quando a Jenny tá naquela cena que ela sobe na muretinha da sacada e pensa em se jogar, enfim. Essa música é do Lynyrd Skynyrd. Então eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da banda. O Lynyrd Skynyrd foi formado em Jacksonville, na Flórida, em 1964. Os integrantes do grupo eram o vocalista Ronnie Van Zant, os guitarristas Allen Collins, Gary Rossington e Ed King, o baixista Leon Wilkerson, o baterista Artemus Pyle e o tecladista Billy Powell. Antes de chegar a esse nome, eles tiveram outros dois nomes, que eram My Backyard e The Noble Five, e até que eles chegaram em Lynyrd Skynyrd, que foi mais ou menos uma brincadeira com o nome de um ex-professor de alguns integrantes. O nome dele era Leonard Skinner, e ele tirava muito sarro dos garotos, porque eles tinham barbas longas e cabelos longos, enfim. E esse cara tirava sarro deles, e aí eles decidiram fazer um jogo aí com o nome desse cara. Por isso virou Lynyrd Skynyrd, que se diz assim, né? Então, em meados dos anos 70, eles estavam fazendo muito sucesso, assim, eles tinham explodido, né, no meio musical, eles estavam fazendo muitos shows, já tinham muitos fãs, enfim. E aí, em 77, eles iam iniciar uma tour e tudo mais, e eles decidiram que um ônibus já não era mais suficiente para levar eles para os lugares, porque eles tinham compromissos muito próximos e um ônibus não dava conta de fazer todas as rotas, era muito mais cansativo. E aí eles decidiram comprar um avião, né, um jatinho, um avião particular. E eles optaram pelo modelo Convair 240. Eu não sei falar muito bem sobre aviões, mas eu vi um vídeo muito bacana do canal do Lito, de aviões e músicas. Eu vou deixar aqui na descrição, ele falou sobre a banda e o acidente em si, então tá bem bacana, ele tem mais especificações, dei um pulinho lá que é bem legal. E inclusive esse avião, o Aerosmith quase comprou, por pouco eles não compraram, então talvez essa história tão trágica do Lynyrd Skynyrd talvez envolvesse outra banda, né, se não fosse eles que tivessem comprado o avião. Então, no dia 17 de outubro de 77, eles lançaram um álbum chamado Street Survivors, e a capa desse álbum levava os integrantes em meio ao fogo, principalmente envolvendo o vocalista, então tinha bastante fogo. Esse álbum, depois do acidente, a mulher do Van Zandt, ela pediu para retirar
esse álbum com esse encarte, porque as pessoas começaram a criar diversas teorias de que são sobre a morte, porque eles estavam envolvidos em fogo, enfim. Mesmo que o avião não tenha explodido, porque não tinha combustível, então ele não explodiu, não tinha fogo, mas as pessoas começaram a criar essas teorias. Então eles recolheram todos os álbuns que estavam no mercado, né, os que não haviam sido comprados, e trocaram todo o encarte, trocaram a capa, mudaram a capa do álbum. Então, 3 dias depois do lançamento, a banda saiu de Greenville, na Carolina do Sul, para Baton Rouge, na Louisiana. Eles tinham um compromisso lá, então eles partiram de avião. E um pouco antes de chegar ao destino, o avião começou a apresentar problemas, eles perderam o motor. Esse avião já tinha apresentado alguns problemas antes, e aí os pilotos eles decidiram transferir todo o combustível de um motor para um único motor. Só que ao fazer isso, eles perderam o combustível muito mais rápido do que teriam perdido se não tivessem mexido. Então eles foram perdendo combustível muito rápido, eles começaram a perder a altitude e assim, foi questão de minutos, assim, foi muito rápido. Então, faltando 10 minutos para eles chegarem ao destino final, o avião começou a atingir umas árvores mais altas e caiu. Haviam 26 pessoas a bordo desse avião e o acidente acabou vitimando 3 membros da banda, que foi o vocalista Ronnie Van Zant, um dos guitarristas, o Steve Gaines, e a irmã dele, que na época ela era backing vocal da banda, a Cassie Gaines. A maioria dos membros perdeu a consciência, né, durante o acidente, por choque ou enfim, pela pancada mesmo. E um dos poucos que não perdeu foi o baterista Artemus Pyle. E ele conta que ele lembra que o Van Zant, ele agarrou um travesseiro vermelho e ainda conseguiu conversar com ele durante a queda. Ele fala que ele lembra exatamente das palavras. Então o que ele diz é que o Van Zant disse assim: ele olhou para mim e sorriu, falando para não me preocupar. 2 minutos depois ele estava morto com um ferimento na cabeça. O Artemus ele ainda conta que a Cassie, antes dela morrer, ela estava com um ferimento muito profundo na garganta e ela ficou agonizando por um tempo no colo dele e do Wilkeson. Então foi assim uma coisa muito trágica, muito traumatizante para todos eles. Depois desse acidente, os membros sobreviventes eles precisaram de muito tempo para se restabelecer, para superar o que havia acontecido. O guitarrista Allen Collins ele quase perdeu, quase teve que amputar o braço. Então, assim, foi uma coisa muito traumatizante, foi um choque para todos eles. E aí, em 1987, eles se reuniram para fazer uma reunião, né, com os membros antigos, enfim. Então, 10 anos depois do acidente. Só que um ano antes disso, em 86, o Allen Collins, ele sofreu um acidente de carro com a namorada dele. Ele estava alcoolizado, enfim, dirigindo mega alcoolizado, estava em alta velocidade. Ele bateu o carro e ele ficou paraplégico. Além de tudo isso ter acontecido com ele, ele ainda perdeu a namorada dele morreu nesse acidente. Ele já havia perdido a esposa dele alguns anos antes, então foram diversas tragédias seguidas assim na vida dele. E aí, lógico que ele não conseguiu tocar na reunião da banda, né? Ele apenas escolheu algumas músicas, enfim. E antes do show começar, ele deu meio que uma palestra para os fãs que estavam presentes, falando sobre o perigo de misturar álcool e direção, enfim. E a saúde dele, ao longo dos anos, depois dessa reunião, foi se debilitando cada vez mais. Então, em 89, ele contraiu uma pneumonia, e essa pneumonia não sarava, ele foi internado, ele foi para o hospital, e dizem que os remédios que ele estava usando pioraram ainda mais a infecção, e ele não conseguiu superar, ele acabou falecendo em 1989. Já na década de 90, nos anos 90, a banda seguia fazendo shows e o baixista da banda, o Leon Wilkeson, ele foi inclusive um dos sobreviventes, né? Ele sofreu um ataque mega misterioso, ele estava dormindo no ônibus da banda e ele teve a garganta cortada, foi um corte muito profundo. Quem encontrou ele foi o Ed King. Até hoje não tem evidências, ninguém sabe o que aconteceu de fato, as pessoas só sabem que foi assim, é uma coisa muito misteriosa. Mas assim, ninguém sabe quem foi, ninguém tem pistas, ninguém tem dados de quem poderia ter feito isso. E aí, algum tempo depois, o Leon Wilkeson, ele apareceu morto em um quarto de hotel na Flórida. Aparentemente foram causas naturais, não foram encontrados nenhum vestígio de assassinato ou suicídio,
Aparentemente foram causas naturais mesmo, porque ele já tinha alguns problemas de saúde. Então, infelizmente, em 2001 ele acabou falecendo. E aí as mortes envolvendo membros originais e não originais da banda acabaram parando por um tempo, até 2007, quando Hughie Thomason, ele entrou no Lynyrd Skynyrd no final dos anos 90 como guitarrista. Ele teve uma parada cardíaca e morreu. Então, 2 anos depois, em 2009, o Billy Powell morreu. Ele era o tecladista da banda e infelizmente ele acabou falecendo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Na época ele vivia numa casa de repouso, porque a saúde dele já estava bem debilitada. E aí ele teve uma parada e acabou falecendo. Ele foi encontrado com o telefone na mão, porque ele ainda conseguiu ligar para a emergência, mas infelizmente quando eles chegaram, nada mais podia ser feito, ele já estava morto. E no mesmo ano, no dia 6 de maio, o guitarrista Ian Evans morreu. Ele teve um câncer, então já fazia muito tempo que ele estava em batalha contra o câncer. E ele era substituto do Liam, né, que morreu em 2001. Ele substituiu o Liam na banda e também foi um membro que acabou morrendo. Então, em 2018, a banda anunciou a turnê de despedida. Então, durante todos esses anos, depois de todas essas tragédias, todas essas mortes envolvendo membros originais e não originais, eles anunciaram uma turnê de despedida chamada The Last of the Street Survivals Farewell Tour. Atualmente, eles ainda fazem shows esporádicos. Eu pesquisei bastante, encontrei, inclusive, no site deles tem datas para setembro desse ano, que provavelmente a gente não sabe se vai acontecer, né? Porque a indústria de shows tá bem comprometida por conta da pandemia, enfim. Mas, ao que tudo indica, eles seguiram em frente com 90% dos membros não originais, porque infelizmente tudo isso acabou acontecendo. Mas eu acho uma história muito bizarra, assim, porque poucas bandas têm histórias tão trágicas assim, né? A gente sabe que já tiveram vários acidentes envolvendo cantores, bandas. Então, infelizmente são coisas que acontecem, mas as mortes que se seguiram depois do acidente me chamam bastante atenção. Então, por isso eu quis trazer esse caso pra vocês aqui. Eu espero que vocês gostem. Obrigada por quem ficou aqui até o final. Se vocês querem mais casos desse tipo, envolvendo música, mistério, deixem aqui nos comentários e também me deem dicas de casos que vocês gostariam de saber, que eu vou trazer aqui pra vocês e vai ser muito legal. Então, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar um like e de comentar aqui embaixo o que você quer ver. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!